Meus caros alunos, bom dia. Bom dia. Bom dia, professor. Recording is on. Recording is on. Eu mandei ontem para vocês as últimas aulas do curso, né? E as últimas aulas, né? Pode ser que eu coloque mais alguma coisa, não sei, mas provavelmente vai ser aquilo, né? Tá? Provavelmente a gente termina a aula na 7ª semana, né? O estilo do curso foi mais corrido, né? Não tenho experiência em dar aula desse jeito, então acabou, acho que, sendo um pouco mais corrido, né? Mas tudo bem. Bem, o que nós vamos ver agora é o seguinte: ainda não passei as notas para você, que eu não finalizei, mas como essa prova teve alguns erros a mais, então eu resolvi a prova. Eu não costumo resolver prova, né? Mas eu resolvi a prova para mostrar para vocês a prova. Então nós vamos ver a prova, né? E vamos discutir a prova, né? Vamos discutir. E aí vocês vão ver vou enviar para vocês a prova, né? Na aula, ali tem ela vai entrar outra vez numa prova. Depois que eu resolvo assim, em aula, tudo, é difícil entrar numa prova. Então, como isso aqui tenho outras provas, esse ano eu não sei, então estou bem indeciso se eu sinto ou não. Mas tudo bem. Vamos ver. Tá vendo aqui? Então vamos ver a prova. Vamos discutir a prova. Então a prova ela tinha 4 questões, né? Vamos ver. Bem, 4 questões a prova tinha. Essa questão é uma questão que é o projeto de uma ULA de 8 bits, né? E ela tem 4 operações. Ela tem multiplicação por 3, o A multiplica por 3, ela tem operação de incremento, né? A mais 1, né? Incrementa, né? Incrementa o A. Ela tem operação de divisão, B dividido por 4, né? Uma divisão potência de 2, né? E uma subtração. 4 operações. E eu queria projetá-la, o problema pede para usar funções MSI, do tamanho de 4 bits. Então você poderia usar computadores, subtratores, até de 4 bits. Sei lá, se precisasse comparadores, MUX, DMUX, codificador, decodificador. Isso são funções MSI, você entendeu? Tá? Bem, quando você quer projetar uma ULA a partir de funções MSI, normalmente você tem, assim, basicamente, você tem uma arquitetura, você coloca as unidades, as operações, as unidades funcionais,
Em cima, você coloca os MOOCs para selecionar os operandos, né? Ela é usada na UNA é suficiente para fazer isso. A arquitetura é mais do operador, né? Que é funcional, que resolve. Quando você tem mais, você precisa mais de operadores, né? Então, normalmente, o que você faz? Você faz uma arquitetura que o MOOC fica embaixo do nível. Aí, no segundo nível, tem os operadores. Tá? Normalmente, sim. Quer dizer, quando você tem. Eu tenho uma ULA aqui que eu tenho diferentes. Quando tem mais de um operador. E às vezes, depende da complexidade, você pode misturar. Você pode colocar MOOCs, né? MOOCs primeiro nível, depois no segundo nível os operadores, aí no terceiro nível vem MOOCs novamente. Depende da complexidade, né? Do projeto, você pode usar também essa arquitetura. Nesse problema, se você olhar, por exemplo, aqui, por exemplo, 3 vezes A, eu posso fazer 2 vezes A e mais uma soma de A. Então, eu uso um somador. No outro, A mais 1, também um somador. Né? B por 4, como se eu uso só deslocamento, então não tem nenhuma operação, nenhuma unidade funcional, por exemplo. Né? E B menos A, eu posso usar somador. Então, na verdade, eu só usei um operador, uma unidade funcional. Eu posso usar uma unidade funcional para resolver esse problema. Né? Como eu só tenho uma unidade funcional, então uma arquitetura indicada é primeiro a unidade funcional, depois vem os MOOCs para selecionar, né, as operações. Né? É isso. Então, a solução, você está vendo aqui, ó, olha lá. Como eu tenho 3 vezes A aqui, eu preciso de um bit a mais. Porque 3 vezes A, normalmente, por exemplo, você tem 4 bits. Né? Operandos de 4 bits. Então, você usa. Né? Quando você 3 vezes A, é como você tivesse 3 operandos. Então, você precisa de mais um bit. Aqui eu coloquei 10 aqui, mas não há necessidade. Poderia ser 9 aqui. Né? 10 é muito. 9 aqui é o suficiente. Aqui. Coloquei 10, tá, mas 9 seria o suficiente. Tá? Então, você precisa de mais um bit. Né? Então, olha como é que está a arquitetura. Aqui, eu coloquei os somadores, tá vendo? Um somador de 4 bits, um somador de 4 bits e um somador de 1 bit. Tá vendo? Para dar um 9, né? Porque 3 vezes A precisa de 9. Então tá aqui, ó. Tá? E agora eu tenho os MOOCs selecionando as operações. No caso aqui, né? Como eu tenho 2 operandos, né? Eu tenho MOOCs para a entrada dos 2 operandos, tá vendo? Por exemplo, aqui, né, o operando da esquerda, está vendo? Ele está entrando o A deslocado, está entrando o 0, está entrando o B deslocado, está entrando o B. Né? E o outro operando da está entrando o A, está entrando o 0. Né? Então, vamos ver aqui, por exemplo. Vamos ver aqui, ó. 0, 0. Então, 0, 0 aqui seleciona o quê?
o A deslocado, tá vendo? Só como soma bits, né? Tá vendo? O A deslocado multiplicando, eu desloco tá vendo? Zero. Aqui, tá vendo? É um banco de MOOCs, né? Um banco de MOOCs 4 por 1 e 4 MOOCs. Né? 4 MOOCs aqui, 4 MOOCs aqui, MOOCs aqui, 4 MOOCs aqui, 4 MOOCs aqui. Outra coisa que eu assim, tenho extrema dificuldade na prova, o pessoal esquece de colocar isso aqui. Ó. Tem que saber como é que eu vou adivinhar. Você coloca aqui um variável de seleção. Como vai adivinhar que você está selecionando essa ou essa? Aqui sim, tá vendo? Ó, o M é o mais significativo. Então, 00 é esse. Quando é 01, esse aqui. Quando é 10 é esse. Quando é 1 é esse. Você tem que colocar. Então, olha lá. Quando é 00, tá vendo? 00, seleciono o A, tá vendo? O A deslocado uma vez. Então, eu multipliquei por 2, tá vendo? Olha o A8 aqui, ó. Tá vendo? 0 deslocou o A8 aqui. E, tá vendo? Vai entrar qual? Tá vendo? Como é 00, aqui vai dar 0, complemento não diz nada. E aqui é 0, né? 0. E aqui, tá vendo? É 0, seleciona, né? Seleciona o A, tá vendo? Passa o A aqui, passa o A aqui, e aqui vai 0, né? Porque, né, o outro A não está deslocado, né? Então eu desloquei o A e eu estou agora somando com o A. Então, nesse operando aqui, está entrando o A deslocado. E nesse aqui está entrando o A. Então, dá 3 As, né? Então, dá 3 As. O outro, o 01, A mais 1. Né? O A mais 1, né? Está entrando o A mais 1, eu vou somar 0 mais A. Né? Então, está entrando 0 aqui, ó. Está entrando 0 aqui, está entrando 0 aqui. E o A está entrando aqui, tá vendo? Está entrando aqui. E o S é 1. O S é 1, né? Olha o S aqui, 1 aqui. Ó. O S é 1. Então, o S está fazendo o papel desse 1 aqui, ó. Desse 1 aqui, ó. Tá vendo? Pronto. Então, eu estou somando 0 mais A mais 1. Tá vendo? Agora, 0 é B dividido por 4, que é o 2, né? Que está selecionando o 2 aqui, ó. Então, se você olhar aqui, ó, né? Se você olhar aqui, né? Tá entrando, né? Tá entrando aqui o 0, então fica 0, 0. Tá entrando também aqui o deslocamento, ó, 0, 0. Como é divisão, desloca para a direita. Então tá entrando 0, 0, tá vendo? 0, 0, tal, tal. Ó. E os outros 2 bits desaparecem, né? Os outros 2 bits. Tá vendo? Tá aqui. Então tá entrando o B deslocado, o B aqui. Aqui tá entrando 0. Aqui tá entrando 0, 0, B8, B7. E aqui tá entrando o B6, o B5, B4, B3. Tem um A aqui, mas não existe A que está aqui, agora que eu estou vendo. Acho que na hora de. Eu que aproveitei isso daqui para fazer aqui, esqueci de mudar. Esse A não existe aqui, ó. É B4, B3. Tem esse A aqui no meio aqui, não existe. Tá? Foi um erro na hora de eu estar desenhando. Aí, e aqui, como é um 0, né? Um 0, né? Olha lá. Um 0 é 1. Então ele seleciona o 0. Então está passando o 0 aqui, está passando o 0 aqui, o 0 aqui. Então ele está somando o quê? Ele está somando o B deslocado mais 0, que é o próprio
B, né? Entendeu? Tá aí, ó. Tá aqui. Aí o 1 é o B menos A. Então, 1 é o 3. Então, tá passando o B, tá vendo? O B, aqui é o 0, porque o B são 8 bits, né? Tá passando aqui o 0 aqui. Tá? Aí passa o B. Agora, aqui, né, é um 1, né? O 1 passa o A, tá vendo? Passa o A, passa o A. Como é 1 aqui, aqui dá 1, ele faz o complemento de 1, tá vendo? Do A. Ele faz o complemento de 1 do A. E esse 1 aqui, faz o complemento de 2. Pronto, tá vendo? Aí eu faço, né, B mais A, o A complemento de 2, que é a mesma coisa que B menos A. Pronto, tá vendo? Tá aqui. O exercício. E aí, algum comentário sobre a primeira questão? Nenhum comentário? O senhor considerou tinha que ser feito exatamente dessa forma, como o senhor, ou poderia ter entendido de outra forma? Não, exatamente. Por isso que eu não corrijo, né? Tem várias maneiras. Essa é uma maneira que me veio na cabeça para resolver a questão, entendeu? Essa foi a maneira, entendeu? Essa questão fui eu que bolei, né? Entendeu? Entendi. Então, foi uma maneira que eu resolver. Mas tem outras maneiras. Como eu falei para você, você pode colocar no primeiro. Aqui eu tenho 2 níveis, né? Eu tenho o primeiro nível, a unidade funcional, e no segundo nível, os MOOCs, selecionando as operações. Entendi. Poderia. Eu acho que fica maior. Por quê? Porque esse é um problema que você para a unidade funcional. Mas, quer dizer, o que eu gostei, se o cara usou um circuito maior, aí tudo bem. Cara. Os erros foram erros mesmo. Aqui tem um erro, entendeu? Eu não. Só se o cara exagerou muito nas coisas, né? Aí pode ser que tenha alguma coisa. Mas, em geral, eu só tirei nota da questão quando teve algum tipo de erro. Você entendeu? Tá? Não que tem que ser, não tem sentido, né? Como que é circuito lógico, né? É a mesma coisa eu chegar para pedir, estou dando aula de programação e pedir uma rotina lá, um algoritmo, e tem que ser exatamente do jeito que eu fiz. Não tem sentido, né? Isso aí são coisas, como é que se fala? Tem várias maneiras de fazer, entendeu? É uma coisa lógica, né? Então tem várias maneiras de você resolver um problema. Mas foi esse o problema. Tudo bem? Então essa é a primeira questão. Então vamos ver a segunda questão. Está aqui. A segunda questão é um somador que soma 4 operandos. Bem, se ele soma 4 operandos, ele vai ter que ter 2 carries. Porque se você coloca, por exemplo, vamos falar 15, 1. Aí você coloca 15 mais 15 mais 15 mais 15. Aqui é um bit só, vamos falar 4 bits, 15 mais 15. Então você tem 1 mais 1 mais 1 mais 1, deu 4, se você somar. 4 é par. Então é 0 e vai 2. Lá, 2, preciso de 2 carries para representar o 2. Aí 2 mais 4 é 6. 6 é par, então é 0 e vai 3. 3 é 1 e 1, 2 bits. Tá? Você entendeu? 3 mais 4 é 7, mas 7 é ímpar. Então é 1 e vai, né, e vai 6, que é 1 e 1, que é quantos 2 eu tenho no 6. Né? Então, para somar 4 operandos, eu preciso de 2 carries. Porque no máximo, imaginando vários bits, né, eu vou ter no máximo 1 e 1, né, 3. Né?
indo para a próxima coluna. Então, eu preciso de 2 bits. Então, aqui eu já falo que o carry 2 é o mais significativo. Está aqui, carry 2. Está aqui. Então, como é que seria uma solução? Uma solução é o seguinte: eu quero saber, né, o que está aqui dentro. E eu falo o que está aqui dentro, dá para resolver com 3 portas XOR. Né? Então, o que você faz? Uma maneira é você, isso aqui é soma. Tudo bem, eu vou reproduzir a soma. Eu vou reproduzir, como essa caixa preta, ela atua na soma e atua também uma parte no carry 1. No carry 2 ela não apita nada. No carry 1 ela apita um pouco aqui, parcialmente aqui. Né? Então, vou fazer o seguinte, eu vou reproduzir a soma, vou reproduzir o carry 1. Aí eu subtraio essas coisas aqui. Então, é a solução. Tá vendo aqui? Por exemplo, então eu estou reproduzindo, né, a soma de 4 pesos. Aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. 1 mais 1 mais 1 mais 1. 1 mais 1 mais 1 mais 1 é 4. 4 é par. Vai 0, tá vendo? E vai 2, né? 1 e 0, né? Que é o 2. Olha lá. 0 aqui, que é o menos significativo, né? E no outro vai 1, que é o mais significativo, né? E assim vai indo. Então eu reproduzo aqui, entendeu? A soma, vou somando, tá vendo? 0 mais 0 mais 1 mais 1 é 2. 2 é par, então é 0. E vai quando? Vai 1. Ó, 1 aqui, ó. Vai 1 aqui, ó. Entendeu? 0 mais 0 mais 1 mais 0 é 1. E vai 0. Tá aqui, ó, 0. Tá vendo? 0 mais 1 mais 1 mais 0 é 2, né? Então é 0 e vai 1, né? Tá vendo? Ó. Aqui, ó, 1 mais 1 mais 1 mais 0 é 3, né? 3 é ímpar, então é 1 e vai 1, né? Dá 2, é 1 só, né? Então vai 1 aqui. Ó. E assim por diante, tá vendo? Então eu preencho aqui, preenchi. Legal. Aí, eu sei que somador, então eu queria já fazer a cobertura aqui, ó, pensando em XOR, tá vendo? Então deu isso aqui, ó. Deu 3 XOR aqui, ó, tá vendo? Agora, pô, deu 3 XOR, mas aqui tem a soma, isso aqui é a soma, mas a soma tem isso aqui, né? Tem isso, né? Então, vamos pegar essa soma aqui. O que é essa soma? É o F1, F2 barrado e é NAND, que é isso aqui. Ou F1 barrado F2, que é isso aqui. Isso aqui, você, simplificando, vai dar isso aqui, ó. Entendeu? E aí eu tenho isso, a soma é igual a isso, e a soma também é igual a isso. Se eu fizer F1, 1, isso aqui dá 0. Isso aqui dá 0. Então dá 0. Aí a soma é igual a F2. Então, F2 é igual a isso aqui, ó. Aqui, ó, pronto. Tá vendo? Agora, vamos pegar o carry. O carry, tá vendo? O que é o carry? O carry é, se você pegar aqui, eu tenho um F3 e o C, que é esse aqui. Esse aqui é um B e um XOR, que é esse aqui. E esse aqui é um D com XOR também, que é esse aqui. Então, essa equação aqui é esse aqui, essa equação. Tá vendo? E eu tenho isso aqui. Agora, vamos ver como é que eu obtive esse azul aqui, ó. Essa cobertura aqui, ó. Esse daqui
essa cobertura daqui, ó. Aí o F3C sobrou o quê? Como o C aqui ele é comum, né? Então, a cobertura correta, tá vendo o C aqui? O C é comum, tá vendo? Ó, o C aqui, ó. É essa daqui, é esse lilás aqui, ó. Que vai dar A ou exclusivo D. Né? Porque vai dar A ou exclusivo D, C e C, né? Pegando esse implicante com esse daqui, né? Tá vendo? Pronto, tá aqui. E esse daqui tá aqui, né? O A ou D. Então, 3x OR. Tá? Então, alguma dúvida nessa questão? Acho que não, professor. Tá. Essa questão a maioria acertou. Terceira questão. Professor, Fala. com licença, bom dia. Eu cheguei um pouco atrasado, só para avisar que eu estou presente. Você quem é? Eu, Eduardo Guimarães. Eu cheguei 10h20. Tudo bem, Eduardo. Tudo bem, tá jóia. Obrigado, professor. Então tá lá. Terceira questão. A terceira questão é uma ULA. Você vê essa ULA aqui? Você vê como é que é? Aí fala para você, tudo é pela estratégia. Essa ULA usou no primeiro nível o MUX, tá vendo? E a unidade funcional em cima. Tá vendo? Então, quer dizer, naquele primeiro problema a gente usou a unidade funcional no primeiro nível e o MUX no segundo nível. Então, quer dizer, são diferentes maneiras de resolver o mesmo problema, tá vendo? Tá? Porque aqui eu uso o somador, né, para essas operações. Mas tem operação que o somador não passa. Eu pego de fora, tá vendo? Então, quer dizer, por isso, esse tipo de ajuda, né, foi que você deixou o MUX, porque o somador tem que somador. Eu tenho três entradas na caixa preta e duas saídas. Está aqui, 3 entradas e 2 saídas. Eu tenho a tabela de operações da tá aqui. São ações. O que eu faço? A maneira eu tenho que descobrir esses E1 e E2, que é fácil, né? Eu tenho C1, C0, né? É só isso aqui, eu acho um. E eu tenho o bit de sinal. O bit de sinal eu tenho. E eu posso descobrir a seleção aqui. Se eu descobrir a seleção aqui, ter o E1, o E2 e o bit de sinal, eu consigo descobrir o F1 e F2. Quem é F1, quem é F2. Pela seleção. Porque a seleção é igual a F1 ou F2. Eu tenho o valor da seleção, né? Eu posso achar isso aqui e ter isso daqui. Então, vamos ver. Ó. Olha lá. Então, vamos montar a operação. Então, como eu tenho isso aqui, o E1 e E2 é só fazer essa operação aqui. Ó. Então, está aqui, o E1 e E2, está vendo? Está aqui. Para o adição, o E1 e E2 é 1. O módulo de B é 0, subtração 1, 0 e 1, 0. Aqui eu não sei. Aqui eu quero descobrir.
mas eu consigo descobrir a seleção. Porque, por exemplo, adição. Adição. Eu vou somar aqui, vou somar, né? A soma vai passar por aqui e vai passar por aqui. Ó. Então, a seleção é 1 aqui, não tem jeito. Soma, não tem jeito, é 1. Mesma coisa a subtração, né? A subtração, ele é feito aqui pelo somador, com complemento de 1 aqui. Ó, né? Faz o complemento de 2, né? Subtração usando soma. Também a subtração sai por aqui, também é 1. Agora, então há 1 aqui. As outras operações dependem do quê? Do bitricinal. Né? Por exemplo, módulo de B. Módulo de B. Né? Como é que você faz? Por exemplo, você pega... Como você está pegando o C2 aqui, ó, 1, o C2 está vindo para cá, tá vendo? Então ele está fazendo o quê? Ele está fazendo o complemento de 1. E aqui, somando aqui, está fazendo o complemento de 2. Então eu tenho o módulo de... Então, estou fazendo... O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo o complemento de 2 do B. Né? E estou somando o A, que é 0. Então, se o bitricinal, né, for 1, o que significa? Que o B já é o próprio módulo. O B já está em módulo. Por quê? Eu peguei o B, fiz o complemento de 2 e vi que ele é negativo. Então, significa que ele já está em complemento. Já está. Então, o que acontece? Por exemplo, se ele está 1 aqui, né, eu tenho que selecionar o 0. Se o bitricinal é 1, eu tenho que selecionar o 0. Se o bitricinal for 0, né, significa o quê? Que ele era negativo, o número. Então, eu preciso selecionar esse cara aqui. Então, é o bitricinal ao contrário. Né? Aqui, a seleção aqui vai ser sempre o bitricinal contrário. Tá vendo? Para achar um módulo de B. E o menor, que é o 00. Né? O menor, se eu faço, né, eu pego, por exemplo, né, eu quero achar o menor. Né? Se eu pego, por exemplo, eu vou somar, né? Eu vou somar o A, né? O complemento de 2 de B. Né? O que acontece? Se ele for, eu estou pegando o A e estou somando com o complemento de 2 de B. Se ele for, se o A for maior, né? Por exemplo, é só fazer assim, por exemplo. Vamos falar que eu tenho o A5, por exemplo, o A5, né? O A5, por exemplo. Então é 0101. Vou fazer 4 bits. E o B, por exemplo, é 4. 4 em complemento de 2, então é 0100, em complemento de 2 dá 1, 0, 1, 1, 1, 1 aqui vai dar 1 mais 1 é 0, 1 mais 1 é 0, 1 e 1, dá 12. 1, 1, 0, 0. Então, 1, 0, 1 mais 1 é 0 e vai 1, 1 mais 1 é 0 e vai 1. Então, quer dizer, tá vendo? O bitricinal foi positivo. Né? Então, significa que o A é maior que B. Né? Então, tá vendo? O bitricinal foi maior que...
Como eu quero o menor, né? Então, o que eu faço? Eu escolho, né? Como aqui deu 0, eu escolho o 0, que o B é o menor, né? Eu fiz, tá vendo? 5 menos 4, né? Tá? Então, aqui é o próprio bitricinal. Quando é 0, eu pego o B, né? E quando é 1, eu pego o A, que é o menor. Tá? Mesma coisa para o maior, só que é o contrário aqui. Ó. É o contrário agora. Agora eu quero o maior, então agora é o contrário. Né? Então é o bit de sinal negativo, complementado. Né? Tá? Então, por exemplo, não, agora eu quero o maior. Então, deu 0 aqui, eu pego o 1 aqui, né? Que é o A, né? O A vem para cá. Está aqui, pronto. Aí eu tenho essa informação aqui, eu tenho o bit de sinal, e agora eu monto essa tabela aqui, tá vendo? 0, 0, quando o bit de sinal é 0, né? Então aqui, tá vendo? 0, 0. Quando o bit de sinal é 0, é o mesmo, né? Então a seleção é 0. Aqui a seleção é 1. O 0, 1 não tem, tá vendo que o 0, 1 não tem aqui? É o 0, 1. Então é don't care, tá vendo? O 0, 1 é don't care, não tem. O 1, não importa o bit de sinal, a seleção é 1. Então tá 1 e 1 aqui, tá vendo? 1 e 1. Não importa o bit de sinal. E um 0, né? E um 0, né? Quando aqui, né? Um 0, o que eu tenho? Eu tenho esse aqui, um 0 e um 0, né? Então tá vendo aqui, ó? Inverte o bit de, a seleção inverte o bit de sinal. Então, quando o bit de sinal é 1, a seleção é 0. Quando o bit de sinal é 0, a seleção é 1. Pronto, tá aqui. Aí eu pego isso aqui e jogo no mapa de Carnot, tá aqui. E faço a cobertura, tá vendo? Deu isso aqui, que é igual F1, F2. Então, se você olhar aqui, isso aqui é um XOR, né? Isso aqui é um XOR, isso aqui é um XOR. Então, eu tenho E1 ou X1, X2. Então, olhando aqui, o F1 vira E1. Tá aqui, ó. E o F2 é o XOR. Tá aqui, ó. Tá aqui o circuito. É apenas uma XOR. Várias pessoas chegaram no outro circuito aqui. E com erro. Várias pessoas que fizeram essa questão. O problema nem é chegar no mínimo, é chegar no correto. Quer dizer, a função que você chegou, ela resolve todas ou tem alguma que falha? Entendeu? Então, essa é a solução aqui do problema. Entenderam a terceira questão? Dúvidas da terceira questão? Acho que não, professor. Tá. Tudo bem. Então, teve pessoas que acertaram, chegaram exatamente nisso daqui. Teve pessoas que não chegaram nesse daqui, mas correto, tem pessoas que não chegaram nisso aqui, mas tem erro. Tem algum tipo de erro na função. Quarta questão. Tá aqui. Eu quero projetar uma ULA de N bits, né? Professor, Pois não. é o Bruno. Eu cheguei também como o Eduardo, um pouco atrasado. Aí eu só queria comentar isso com o senhor. Bruno Lima. Bruno Lima. Tudo bem. Tá jóia. E, Valeu. tá bom. Então, quarta questão. Quarta questão é uma ULA de 2 operandos. 2 operações, quer dizer. Soma 3 operandos e tem uma subtração. A menos B menos C. Tá? E eu quero fazer, né, uma célula básica, um bit,
para implementar. Aí depois eu faço um esquema para uma ULA que permite operandos de N bits. Bem, aqui é o seguinte, né? A solução, por exemplo, uma célula básica seria isso daqui, ó, tá vendo? Como eu tenho A mais B mais C, eu preciso de 2 carries. Tá vendo? Então, uma maneira também, eu poderia fazer A menos B e a solução depois B no C. Poderia. Só que eu usaria 2 complementos de um, né? Desse jeito já não, eu uso um complemento de um apenas. Eu faço, né, quando é subtração, eu somo B mais C, depois eu faço A menos B mais C, né? Eu resolvo assim, entendeu? Então eu tenho aqui. Essa aqui é uma célula base. Essa aqui é um somador de um bit, né? Um somador de um bit, somador completo de um bit, né? Tá vendo? Tá? Agora, o grande problema que muita gente errou foi o seguinte. Na verdade, como eu tenho aqui, eu preciso de um bit a mais. Então, o esquema aqui, eu preciso de N mais uma célula. Tá vendo? Olha lá. Então, tá vendo? O N aqui, ó, ele é comum, tá vendo? Ele entra em todos, tá vendo? O M. Tá vendo? E na última célula é a mesma, só que entra tudo zero, tá vendo? Entra tudo zero. Mas eu preciso, né? Porque eu tenho o SN mais um, né? Porque eu tenho 3 operandos somando de N bits, né? Então eu preciso de uma célula N mais um, né? Tá vendo? E aqui tem o CN aqui, que é esse cara aqui, ó. E aqui, ó, no C2, eu entro com o M, para fazer complemento de 2, né? M igual a 1. No primeiro C1 aqui eu coloco 0, mas no segundo é o próprio M, tá vendo? Para fazer o complemento de 2, né? E aqui, tá vendo? Tá entrando o M aqui, tá vendo? O complemento de 1, tá vendo? Né? Então, aqui no primeiro, né? No outro não, né? Na outra célula, quem entra aqui é esse cara aqui, não é mais o M. O M só entra na primeira. Entra aqui, ó, para fazer o complemento de 2, né? Entendeu? Olha lá. O M só entra aqui, ó, nesse primeiro aqui, ó. Depois, olha lá, vai para cá, tá vendo? Então fica assim, tá vendo? Então, nessa questão, muita gente errou, por quê? Porque não colocou a célula N mais 1, que precisa, né? Tá? Deixou assim, né? Desse jeito. Vocês entenderam a quarta questão? Dúvidas? Hã? Acho que sim. Tá, tudo bem. Bem, então, sobre a prova, era isso que eu tinha que comentar, entendeu? Era isso daí. Então, até o final da semana, eu do que vocês fizeram ou deixaram de fazer. Tá bom? Professor, Fala. as notas são boas, ruins? Inferiores à prova. Não. O que é ruim para você? Precisa ver. Tem cara que tira 8 e acha que é ruim, entendeu? Entendi. O problema é o que é ruim. Você quer ver? Se você olhar aqui, deixa eu ver aqui. Eu acho que a nota mais baixa está aqui.
Eu acho que é um 5 ou 6, a nota mais baixa. Entendeu? É que eu não fiz ainda, analisei tudo. Mas acho que a nota mais baixa vai ser, acho que um 6, por aí. A mais baixa. Tá joia? Tranquilo. Tá, então vamos lá. Então vamos. Matéria. Aqui é um tópico onde que a gente aprende a implementar um algoritmo por hardware. Né? Lógico, quando você tem um algoritmo, não existe só essa arquitetura para implementar. Existe, né, por exemplo, de repente o algoritmo ele tem característica de pipeline. Então eu posso implementar ele numa arquitetura chamada pipeline. O que é uma arquitetura pipeline? Né? É uma arquitetura Nossa, o áudio cortou aqui. Tony. Estava mudo? Voltou. Tá. Então, aqui nós vamos estudar como implementar para o hardware um algoritmo. Né? Que eu estou chamando essa implementação de máquinas sequenciais dependentes de dados. Normalmente, na literatura, o pessoal chama, né, máquinas sequenciais, né, com datapath. Tá? Normalmente, nos artigos, nos livros, aparece desse jeito. Máquina de estado finito com datapath. Né? Mas tem outras arquiteturas. Por exemplo, tem o pipeline que eu estava falando. O que é o pipeline? Tem algoritmos que ele tem a natureza do algoritmo é uma natureza tipo processamento de manufatura. Então, eu estava dando um exemplo, por exemplo, a montadora de carro. Né? Vamos falar que a empresa tem 10 seções. Aí, por exemplo, na primeira seção entra a carcaça. Aí, sei lá, coloca o motor. Aí na segunda sessão, lá, coloca o câmbio e outras coisas. Tal. Aí na terceira sessão, coloca os pneus. Na quarta sessão, coloca os bancos. E vai indo assim. 10 sessões. Vamos falar que cada sessão demora 1 hora de processamento. Cada sessão. Então, o primeiro carro demorou 10 horas para estar pronto. E o segundo carro? E o terceiro? 1 hora. Porque eles estão entrando tudo em processamento, tá vendo? Então, o primeiro carro demorou 10 horas, mas o segundo demorou 1 hora, mais 1 hora, né? Aí o terceiro 1 hora, o quarto 1 hora e assim por diante. Então, existe algoritmos que ele tem essa característica. Por exemplo, na área de processamento de sinais, filtros, por exemplo, processamento de imagens,
tem essa característica, né? Vai entrando a imagem, né? E vai sendo processada, tá vendo? Né? Então, são algoritmos também, mas são algoritmos que têm essa característica. Então, na área de, mesmo, por exemplo, o computador, a CPU, também tem essa característica pipeline. Por quê? Presta atenção. Eu fui buscar uma instrução lá na RAM. Né? Essa instrução veio, né? Então, a primeira sessão buscou a instrução na RAM. Aí essa instrução que foi buscada na RAM, ela passa para a segunda sessão. Na segunda sessão, ela é interpretada, essa instrução. Ela é interpretada. Aí, na terceira sessão, ela é executada. Na quarta sessão, por exemplo, ela é armazenada. O resultado, tudo, né, é armazenado. Tá vendo? Então, 4 sessões. Enquanto isso, eu já fui pegando outras instruções. Por exemplo, quando eu peguei a primeira instrução, fui buscar na RAM e passei para a segunda sessão de interpretar a instrução, a primeira sessão já está buscando a outra instrução, a instrução seguinte. Então, quer dizer, as CPUs de computadores, a arquitetura delas pode ser dessa estrutura geral que nós estamos vendo aqui? Pode ser. Mas, normalmente, né, o pessoal usa em projetos realmente oficiais, é a arquitetura pipeline. Né? E como é que você muda de uma sessão para outra? Registradores, né? Então, você tem uma sessão que tem um registrador de entrada e um registrador de saída, tá vendo? Aí outro de entrada e outro de saída, assim por diante. Então, quando entrou, né, é processado. Tem um datapath no meio dos 2 registradores. Né? Aí entrou o dado, processou, vai é armazenado no segundo registrador. E aí começa a segunda sessão. Aí, quando ele é armazenado no segundo registrador, o primeiro registrador já é liberado. Já pode armazenar o próximo dado, ou a próxima instrução, no caso, se for um computador, né? Entendeu? Né? Então, quando a gente tem, porque na realidade, a gente. Todo algoritmo, né? A gente pode implementar ele, a gente chama de hardware. O que é hardware? Quer dizer, é um circuito, é um hardware que só realiza aquele algoritmo, processa aquele algoritmo. Agora, eu também posso projetar, né, um sistema programável. Eu crio um que a gente chama de, né, um sistema digital programável. Eu crio um conjunto de instruções. Esse conjunto de instruções descreve o algoritmo que eu quero implementar, né? E aí eu crio todo um sistema digital programável que pega as instruções da RAM, né? Traz para a unidade de controle, a unidade de controle interpreta e manda no datapath executar a instrução, né? E assim vai indo, entendeu? Então, eu posso fazer isso. Normalmente, porque existem vários tipos de processadores programáveis. Existe, por exemplo, processador programável de uso geral. Os processadores que estão no computador, né, nesses computadores que a gente usa, ele é de uso geral. Quer dizer, ele foi projetado, o conjunto de instruções que foram criadas, né, que ele interpreta e executa, foram criadas de uma maneira, pensando numa aplicação geral. Agora, existem processadores que o conjunto de instruções que ele tem
foi pensando numa aplicação específica. Por exemplo, existem uns processadores voltados para processamento de sinais, para processamento de imagens, entendeu? Tá? Processadores dedicados para isso, entendeu? Então, o conjunto de instruções que eles têm facilita o processamento das instruções do algoritmo de processamento de imagens. Tá? Então, a gente tem. Então, o sistema digital ele pode ser sistema digital programável e o sistema digital hardwire. Que é, o programável é o seguinte: ele interpreta, ele reconhece um conjunto de instruções, né? E executa esse conjunto de instruções. Então, o projetista pega o algoritmo dele, ou os algoritmos dele, descreve naquelas instruções que o processador reconhece, e aí ele tem um sistema, é um sistema padrão. Ele tem a memória, onde ele coloca o programa lá, né? E ele tem a unidade de controle, que vai ler, né, o programa na memória, vai trazendo instrução por instrução, e vai interpretando a unidade de memória e vai executando no datapath. É como se, está vendo aqui, eu tivesse 3 blocos. Esse bloco seria unidade de. Não seria mais. O controlador é um componente. Então, tudo isso aqui seria unidade de controle. E aqui o datapath. E teria mais um terceiro bloco aqui, que é a memória. Então, a unidade de controle vai buscar dados na memória, os dados, no caso, as instruções, os dados para as instruções serem executadas, sabe? Tudo aqui. Vem para cá, aqui interpreta, aí ele manda sinais para executar a instrução. E assim vai. Entendeu? Então, eu tenho, primeiramente, 2 tipos de sistemas digitais. Sistema digital programável. Ele pode ser de uso geral ou pode ser, quer dizer, a propriedade dele, o que ele é? As instruções dele é de uso geral. Ele foi criada para executar eficientemente qualquer algoritmo. Não, ele é específico para tal área. Então, ele é altamente eficiente quando ele é aplicado naquela área. Se ele for aplicado, se você pegar um processador específico e aplicar ele em uso geral, ele não vai ser tão eficiente. Né? Então, é isso. Então, tem dois tipos de sistemas, a princípio, sistemas digitais programáveis e sistemas digitais hardwire. O hardwire ele não é baseado em programação. Quer dizer, o hard, fisicamente, ele executa um algoritmo. Tá? E dentro dos sistemas digitais de hardwire, eu tenho várias arquiteturas que eu posso implementar esse hardwire. Uma delas é essa, que a gente chama de máquina de estado com datapath. A outra seria, por exemplo, pipeline, por exemplo, que eu falei para vocês. Tá? Então, essas duas são, no mundo síncrono, são as mais usadas em hardwire. Tá? Em sistemas digitais programáveis, eu posso fazer um sistema digital programável que tem essa característica aqui? Posso. Né? Um controlador, um datapath, um unidade de controle, né? Um datapath e a memória aqui. Posso. Ou posso usar também no estilo pipeline, que é o mais usado. Projetos de sistemas digitais programáveis, mesmo de uso geral ou de uso específico, né? Normalmente a arquitetura mais indicada é o pipeline. Você consegue um desempenho melhor. Tudo bem? Bem, então aqui, quando você... como é que você diferencia? Por exemplo, quando você pega um algoritmo, você tem 2 tipos de dados.
você tem dado que ele decide o fluxo, né? E a gente chama dados de controle, tá? E tem dado que não, que dado é você vai usar ele como manipulação aritmética, né? Eu pego esse dado e vou somar com tal, vou multiplicar com tal, e vai acontecer isso. Então, é um dado que ele está envolvido apenas com uma operação aritmética. Quando eu tenho algoritmos que eles só têm dados tipo controle, então, o que a gente estava usando até agora, um bloco só é suficiente. Esse sistema digital, basicamente, ele é um controlador. Ele é uma máquina de estado finito. Quando, né, as variáveis envolvidas só tem variável tipo controle, que decide. Eu estou no estado A. Se essa variável for 1, eu vou para o estado B. Se não, eu vou para o estado C. Quer dizer, ela decide. Se não, eu fico no mesmo estado. Então, ela está decidindo o fluxo. Até agora, a gente estava trabalhando com algoritmos desse tipo, que só tinha variáveis tipo controle. Agora, tem algoritmos que eu tenho outros tipos de variável. Por exemplo, eu tenho um algoritmo que acha, que pega um número e calculo o fatorial dele. Então, esse algoritmo, eu já tenho dado. Qual o dado? O dado que eu peguei. Eu peguei 4. Pegou 4. Então, agora eu quero ver quanto que é 4 fatorial. Eu peguei 5 fatorial. Então, é um dado que ele vai ser usado, ele vai ser manipulado aritmeticamente. Tá? Então, esse algoritmo, para ser implementado, ele já tem 2 blocos. Ele tem o data path, onde esse dado vai ser manipulado, né? No caso fatorial, né? O dado de entrada, né? Então, aqui entra o dado de entrada e aqui sai o fatorial dele, né? E a máquina de estado, né? Para gerenciar todo o processamento, né? Do algoritmo. Entendeu? Então, é assim. Quando o algoritmo ele é um algoritmo que só tem variáveis de controle, tipo o que nós vimos, por exemplo, o semáforo, tipo o detector de sequência, né? Por exemplo, aquela da linha o semáforo da estrada de ferro, né? Do trem lá, tudo. Só tem o sensor lá, é uma variável de controle, né? Se tiver 0, acontece isso. Se tiver 1, acontece assado. É uma variável de controle. Então, até agora, nós estamos trabalhando somente com algoritmos que envolviam variável de controle. Então, a máquina de estado sozinha era suficiente para resolver o problema. Agora não, agora a gente vai trabalhar com algoritmos que não tem só variável de controle, também tem variável que vai ser manipulada aritmeticamente. Tá? Aí eu preciso um segundo bloco, tá? Que é o data path. Então eu tenho, tá vendo? Então o meu projeto é isso aqui. Então se você ver, eu tenho, tá vendo? É uma máquina assim que a gente está trabalhando. Então, tanto o controlador como o data path trabalham da forma sincronizada, tá vendo? Aí eu tenho as entradas aqui de controle externas. Eu posso ter saídas aqui, também saídas de controle, que vão para outro circuito, tal, ou dar informações sobre o processamento do algoritmo, né? E o data path, que entra os dados de entrada e os dados gerados, né? A saída do algoritmo, né? E aqui os sinais de controle para manipular o que está aqui dentro. E eu tenho as variáveis de status. O que são as variáveis de status?
são variáveis produzidas aqui no DataPapt que vão ajudar também, elas vão ser variáveis de controle. Elas vão decidir o fluxo, né, o diagrama de estado, né, aqui. Então, na verdade, agora o diagrama de estado está aqui, ele tem variáveis de controle, dois tipos de variáveis de controle. As variáveis de controle que vêm do DataPapt, aqui, e as variáveis de controle que vêm de um outro lugar, um outro circuito, ou de algum outro lugar, está aqui, entendeu? Então a gente vai aprender agora a projetar isso aqui. Ó, pegar um algoritmo muito elementar. Muito elementar. Eu tenho um algoritmo, né, de multiplicação por somas sucessivas. Quero fazer multiplicação de 2 operandos de 4 bits. Tá? Então, eu tenho uma variável de controle início. Quando ela vai para o algoritmo começa a processar. A variável de controle fim, para dizer, ó, cheguei no resultado. E aqui está o resultado. Como é multiplicação dobra o número de bits dos operandos. Então, como é 4 aqui, vira 8 aqui. Então, está aqui, tá vendo? Bonitinho, está aqui. Tá? Está aqui. Agora, quando você projeta, né, quando você está nesse nível aqui, de implementar algoritmos, existe, na realidade, né, a síntese, o projeto, a gente pode decompor, particionar em duas etapas de particionamento, que a gente chama de síntese comportamental, ou síntese de alto nível, e síntese no nível lógico. Entendeu? Até agora, nós estávamos vendo síntese de nível lógico. O que é? O que faz parte a síntese do nível lógico? Por exemplo, projetar um somador, projetar uma ULA, né? Projetar os componentes, fazer minimização de estados, fazer assinalamento de estados, entendeu? Isso faz parte que a gente chama da síntese lógica. Agora, existe a parte que a gente chama de síntese comportamental. A gente pega o algoritmo, né? E a partir do algoritmo a gente chega, né, num nível que a gente chama RTL. RTL o R vem de register, né? T vem de transferência e L vem de nível, né? Level, né? Tá? Então, quer dizer, só que no nosso curso, então, a síntese comportamental ele está colocado aqui em três passos. Mas, na verdade, são passos muito mais complexos. Mas a gente foge do nosso curso aqui. Isso aqui eu passo um bimestre no curso que eu dou na pós-graduação. Eu passo um bimestre nisso aqui. Entendeu? Para chegar aqui no terceiro passo aqui. Tá? Aqui a gente vai fazer sem se preocupar em projetar de uma forma otimizada. A gente vai usar uma metodologia altamente simplificada de síntese comportamental, também conhecida como metodologia no nível RTL, síntese no nível RTL, né? Também conhecida também como isso, é conhecida como síntese comportamental, síntese de alto nível e síntese RTL, né? Também é conhecida por esses nomes. Só que existem algoritmos complexos para você projetar na forma otimizada. Isso nós não vamos ver. Eu dou isso aí num curso que vocês podem fazer, se vocês quiserem, como eletiva, né? Ela é dada no primeiro semestre, né? Então vocês podem fazer.
Lá eu passo um bimestre para projetar de uma forma otimizada, eficiente, isso aqui. Aqui não, aqui vai fazer de uma forma não otimizada, uma forma altamente simplista. Então, o algoritmo, ele é, a metodologia, o procedimento, tem 3 passos para fazer. Lógico, aqui, esses 2 passos aqui, né, a gente já viu, né, que é, aqui, nesse passo, eu vou chegar, o que eu vou chegar nesse terceiro passo? Eu vou chegar na especificação do datapath, na arquitetura do datapath, na especificação do datapath, e o diagrama de estado aqui. Então, o meu RTL vai dar isso. Ele dá, dado um algoritmo, ele vai dar o diagrama de estado desse cara aqui. E a arquitetura do datapath. E aí, esse é o nível RTL. Aqui, como você tem o diagrama de estado, a gente aprendeu como projetar como implementar esse diagrama de estado. A gente aprendeu aqui. E os componentes usados aqui dentro, o que vai ter aqui dentro? Aqui dentro vai ter registradores, vai ter contador, vai ter, quer dizer, depende do algoritmo, né? Estou colocando de uma maneira geral. Vai ter ULA, vai ter somador, vai ter subtrator, vai ter comparador, MUX, vai ter tudo isso aqui dentro. Conectados aqui dentro. Entendeu? Eu vou ter vários componentes. E componentes dos mais diferentes tipos, né? Então, vou ter registradores, vou ter contador, comparador, ULA. Depois eu posso ter MUX, né, para selecionar os operandos. Eu posso ter codificador, decodificador, posso ter também isso daí. Né? Mas os componentes mais comuns são os registradores, os contadores, os comparadores, as ULAs, entendeu? São os componentes mais comuns que compõem o datapath do algoritmo. Só que é o seguinte, né? O algoritmo é muito complexo, muito grande. Aí o que você faz? Lembra? Quando você, lá na computação, quando você tinha um algoritmo um pouco maior, o que você fazia? Você não dividia em rotinas, né, em procedures, né? Você vai fazer a mesma coisa aqui. Opa, esse algoritmo aqui é super complicado. Você divide o algoritmo, decompõe o algoritmo em módulos, né, como se fosse procedures. Cada módulo seria isso aqui. Para cada módulo seria isso aqui. E aí você vai ter um módulo que gerencia, que controla todos os outros módulos. Então você vai ter um outro módulo, né, que também pode ser um controlador. Quando eu falo módulo, pode ser o controlador com o datapath ou só o controlador sozinho. Né? Então, vai ter um conjunto de módulos, né? E vai ter um módulo que vai gerenciar. O que é gerenciar? É chamar, né? Tá vendo aqui, ó, por exemplo? Eu não coloquei, vamos falar que isso aqui é um módulo. De repente, tem um outro módulo que gerencia todos os módulos. Ele fala, opa, eu tenho que fazer a multiplicação agora, né, daqueles 2 operandos. Aí, esse módulo manda o início, 1. Aí esse módulo começa a processar. Aí, quando o fim, esse fim vai para aquele módulo que gerencia, opa, fim igual a 1, opa. Aí aquele módulo que gerencia tudo sabe que aquele outro módulo acabou o processamento dele. Aí ele ativa um outro módulo, por exemplo. Assim vai indo, entendendo? Então, lógico, aqui a gente vai ver algoritmos muito elementares, né? Então vai ser um negócio bem simples, né? Tá? Aqui é apenas para a gente dar a ideia, né, do projeto. Então tá aqui, ó. Tá aqui. Então, o primeiro tá aqui. Então, se você olhar aqui, ó, aqui é um procedimento apenas didático, entendeu? Então, o primeiro passo, descrever o algoritmo em fluxograma. Bom, por que fluxograma? O algoritmo pode ser descrito
em pseudolinguagem, pode ser descrito em VHDL, pode ser descrito em C, pode ser descrito em qualquer coisa. Por que tem que ser em fluxograma? É que, didaticamente, o fluxograma nos ajuda, né, a extrair o diagrama de estado, de uma forma mais didática, entendeu? Então, o fluxograma aqui, a descrição do fluxograma, é apenas uma forma didática da gente implementar a metodologia no nível RTL. Mas não necessariamente teria que ser. Eu poderia pegar o algoritmo e descrever o algoritmo numa pseudolinguagem, numa como é que se fala? Em C, por exemplo, o próprio VHDL, tudo, alguma coisa assim, entendeu? Tá? Bem, então aqui uso o conceito de fluxograma. Fluxograma, não sei se vocês ter visto, né? Isso aqui é um símbolo de entrada e saída de dados, tá vendo? Esse trapézio, né? Já nem me lembro mais o que é trapézio, né? Esse trapézio aqui é o símbolo de entrada e saída, entendeu? O retângulo aqui é processamento. Isso aqui é processamento. Entendeu? Tá vendo aqui? E o losango aqui é comparação, é decisão. Tá vendo? Então, se você olhar aqui, você tá vendo? Então, basicamente, com esses 3 símbolos, você consegue descrever qualquer fluxograma. Tá vendo? Então, ler FAT1, FAT2, tá vendo? Aí, eu inicializo, né? Como é que é? Como é a multiplicação por somas sucessivas, o que eu vou fazer? Por exemplo, eu pego, por exemplo, o FAT1 ou o FAT2. Por exemplo, eu pego o FAT1, por exemplo. Por exemplo, 4 vezes 5. Aí o que eu faço? Eu pego 5 e somo 4 vezes o 5. Né? Porque eu estou fazendo multiplicação por somas sucessivas. Esse é o algoritmo. Entendeu? Então é isso. Então, alguém tem que contar. Então tem um contador aqui, tá vendo? Um conte. E a variável res, que é o resultado, tá vendo? Então eu inicio com 0. Eu li o FAT1, FAT2. Então, conte comparando com o FAT2. Igual, terminou o processamento. Não diferente. Então, olha lá, tá vendo? Res, recebe res, mais FAT1, tá vendo? Então, como o res começou com 0, eu peguei 0 mais FAT1, né? E conte igual a 1. Aí comparei com o FAT2. Então, agora eu estou fazendo o FAT2, que é o que soma, né? É o número de vezes que soma, tá vendo? Aí conte igual a conte 1. Somei uma vez. Tá vendo? Aí comparei, não é diferente. Aí eu peguei o res, vamos falar que era 5. Então, 5 mais 5 é 10. Então, está aqui o 10. Conte igual a 2. Aí comparei 2, né? 2 com, né? Com por exemplo, 4, né? Aí, diferente. Aí 10 mais 5, 15. E vão indo assim, tá vendo? Opa, é igual. Acabou. Então, é um algoritmo muito elementar. Tá vendo? Muito elementar. Então, esse é o primeiro passo. Eu descrevi o algoritmo em fluxograma. Agora, vamos para o segundo passo, que é especificar o datapath. Como é que eu especifico o datapath? O datapath é o lugar onde os dados vão ser processados, tá vendo? Então, eu tenho... Quais são as variáveis envolvidas? Eu tenho a variável FAT1, FAT2, eu tenho a variável res, eu tenho a variável conte. São essas 4 variáveis que estão envolvidas no projeto. Então, para cada variável, eu preciso de um registrador. Então, eu preciso de um registrador. Que tamanho do registrador? Está aqui 4. Então, o FAT1 e o FAT2 vão ser registradores de tamanho de 4 bits. O res
é uma variável de 8 bits. Então, é um registrador de 8 bits. Tá? Outra coisa. E o contador. Só que o contador, tá vendo? Ele é um contador que incrementa, tá vendo? Essa variável conta, ela é incrementada, tá vendo? Conta e recebe, conta mais um, vai. Então, se eu usar um contador, ele faz o papel tanto de contar como de armazenar. Ele faz o papel tanto de fazer a operação contagem, como armazenar a variável conte. Então, na realidade, o que eu preciso? 3 registradores. Então, aqui eu estou vendo os recursos que eu preciso para implementar o datapath. Então, eu preciso 3 registradores, um de 4 bits, 2 de 4 bits e um de 8 bits. E eu preciso de um contador. Está vendo aqui? Eu vou precisar de um somador. Estou somando. E aqui, eu estou precisando do quê? Estou comparando aqui. Estou precisando de um comparador. Só que é um comparador só de igual. Não preciso de outros. É um comparador só de igual é suficiente, né? Quando é igual, eu vou para cá. Quando não é igual, eu vou para cá. Então, é um contador que só tem um comparador que só tem o igual. Não precisa dos outros. Esse comparador. Tá vendo? Agora, também tem mais coisas. Por exemplo, esse registrador, tá vendo? Né? Registrador recebe 0. Contador recebe 0, por exemplo. Esse contador, ele tem que ter operação de reset. Esse contador. Normalmente é uma operação de reset síncrono. Então ele é um contador que não é só contador crescente. Ele também tem operação de reset, porque tá vendo aqui, conta e recebe 0. Então eu resetei meu contador. E o res aqui, ou ele tem um mux selecionando para entrar o 0, tá vendo? Esse registrador é entrada paralela, tá vendo? É uma entrada paralela. Ou entra 0 ou entra um valor. Ou ele tem também um reset para resetar o registrador com 0. Então, tá vendo? Com isso, estou vendo o tipo de componente que eu preciso para mim fazer o datapath olhando o meu fluxograma. Tá vendo? Só que é o seguinte, né? Tem coisas que eu preciso decidir. Por exemplo, aqui, cada retângulo que está aqui, ele vai ser um estado da máquina. Então, tá vendo aqui? Isso aqui é um estado da máquina. Eu posso ter aqui, isso aqui é uma operação, entendeu? É uma operação. Aqui eu tenho 2 operações. Aqui eu tenho 2 operações. Posso ter 500, 1 milhão de operações, nada impede. Só que depende da complexidade de operações que eu tenho aqui dentro, isso pode deixar a máquina com desempenho ruim. Por quê? Tá vendo aqui, ó, atribuição de estado. Tá vendo aqui, por exemplo, eu tenho um negócio assim, tá vendo? Ó? Tá? Então, esse aqui, por exemplo, aqui, eu tenho 2 operações nesse estado aqui, tá vendo? Cada retângulo vai ser um estado, tá? Então, eu tenho 2 operações que nesse estado vai ser realizada. Eu tenho A recebe. Essa aqui não é ou, né? Imagina que é mais. Imagina que é adição. Então, B mais C. E aqui C mais 10. Se você colocar isso aqui num único estado, eu vou precisar de 2 somadores. 2 somadores eu vou precisar. Agora, se eu particionar isso aqui em 2, tá vendo aqui, ó? Então agora são 2 estados. Tudo bem, eu aumentei o número de estados. Tudo bem. Então isso não é bom. Quanto menor o número de estados, melhor é. Mas
Eu estou usando um único somador. Por quê? Esse somador que está aqui é o mesmo que está aqui. Então, nesse estado, o somador tem um mux que selecionou o B e o C. E nesse estado, né, o mux seleciona o C e o 10. Bem, como o C é comum aqui, né? Num operando fica o C, e no outro operando tem um mux que seleciona ou B ou 10. Entendeu? Então, quer dizer, aí eu preciso decidir. Quando eu tenho várias operações aqui, né, no retângulo aqui, eu preciso decidir, opa, isso aqui pode ser executado no mesmo estado? O que eu ganho se for no mesmo estado? O que eu perco se for no mesmo estado? Aí o projetista tem que analisar. De repente ele acha essa solução melhor. Ó. De repente não. Ele acha que essa solução aqui é melhor. Ele vai ter que decidir. Por exemplo, vamos falar que eu tenho um negócio assim, tá vendo? A recebe B mais C. Aí depois, no mesmo estado, o D recebe esse A mais 10. Então, eu tive duas operações em série. Aqui não, aqui é em paralelo, duas operações em paralelo. Né? Aqui é serial. Serial é uma coisa complicada, porque o clock, eu posso ter 300 estados. O clock vai ser decidido pelo estado que tem o processamento mais demorado. Então, eu tenho 300 estados, só que tem 299 estados que sei lá, 2 nanosegundos. E tem um estado lá que é 10 nanosegundos. 10 nano não, vamos colocar mais. Sei lá, 100 nanosegundos. Aí a máquina vai trabalhar com 10 mega. E ela poderia trabalhar com uma frequência muito maior. Porque o estado que demorou o processamento é o que vai decidir o clock, a frequência do clock. A gente viu lá, né, o caminho crítico, tudo, entendeu? Tá? Então isso é problemático, é complicado. Então a gente não procura, né, evitar isso daí. Né? Então a gente procura fazer o quê? Com que haja um balanceamento nos estados. Então, por exemplo, isso aqui é crítico, por quê? Olha quanto tempo demora o processamento desse estado aqui. Eu somo isso aqui. Entrou, eu selecionei a entrada no somador, selecionou, aí saiu esse resultado, entra, né? Entra por exemplo, num outro somador, né? E sai o D lá. Aí o D que eu armazeno. Um processamento super demorado. Olha como é que fica aqui, ó, decompondo isso aqui. Ó. Eu uso o mesmo somador, vem aqui, selecionei o B e o C, somou, guardei o A no registrador, o conteúdo. No próximo estado, eu leio o A do registrador, somei com 10 e guardei o D no outro registrador lá, D. Pronto. Tá vendo? Então, na hora de decidir, né, o projetista tem que decidir essas coisas. Tá? Então, o que eu vou fazer? Né? Então, aqui a gente vai, né? Então, vai deixar do jeito que está aqui. Tá aqui. Vai ser desse jeito. Tá? Então, dá uma olhadinha. Olha como é que ficou o datapath. Olha lá. Eu tenho os dois registradores, o FAT1, FAT2, outro registrador aqui, res, o comparador só de igualdade, é um comparador de 4 bits, né, que eu preciso. O contador crescente de módulo de... Como é 4 bits, né? Ele pode ir de 0 a 15, né? Então é um módulo 16. Contador do módulo 16. E o somador de 8 bits. É um somador
Só que como o FAT1 é de 4 bits, os 4 bits mais significativos eu coloco 0. Tá vendo aqui? Eu coloco 0. Ó. Tá? Então tá aqui, ó. Então tá 0 aqui, tá aqui, tá mais bonitinho. Tá aí, ó. Agora, eu faço as conexões, tá vendo? Outra coisa, primeiro, por exemplo, esse daqui, FAT1, FAT2, ele pode ser registrador baseado em LET, LET transparente D, de 4 bits, tá vendo? Então, lembra o LET transparente D? Né? Tá aqui. Agora, esse RES não pode ser com LET transparente, tem que ser com flip-flop D. Por quê? Ó, tá vendo esse loop aqui? Ó, esse loop. Ó, tá vendo aqui? Ó, ó lá. Res, soma com FAT1 e guarda em res. E vai ainda assim. Então não pode ser LET. Senão, ele faz de uma forma, naquele tempo que fica transparente, o res soma com FAT1 indefinitivamente, né? Res, FAT1, res, entendeu? Aqui não, aqui é para fazer. Em cada loop aqui, em cada borda de subida, né, do clock, ele é para fazer então é por isso que aqui tem que ser flip-flop com D. Então, um registrador de 8 bits baseado em flip-flop D. Agora, coloquei esse registrador, ele tem a operação de clear, né, síncrona. Né? Por quê? Lembra aqui, ó, res recebe 0, tá vendo? Ó? Então, o que acontece? Quando o clear, olha como é que esse registrador funciona. Quando o clear é 1, vem o LRES aqui de 0 para 1, o res vai para 0. Quando o clear é 0 aqui, vem o LRES de 0 para 1, o dado que está aqui é armazenado. Então, esse é a operação desse registrador. Tá aqui. Que é o que a gente precisa, né? É o que a gente precisa, tá vendo? Aqui eu preciso de uma entrada paralela, tá vendo? E aqui eu preciso da operação de reset. Limpar o registrador, né? Zerar o registrador. Então esse registrador tem 2 operações, né? Tem 2 operações, tá aqui. O somador é um somador de 8 bits normal, né? Tá aqui. De 8 bits. Pega o 8 aqui, pega os 4 aqui, os 4 com 0. Somei. Tá vendo? Tá aqui. O comparador, você vê que eu estou comparando FAT2 com CONT, que é o FAT1. Né? Que vai até FAT1, um CONT. Que é 4 bits. Então, é um contador, né? Um comparador de 4 bits. Né? E o contador, você vê que o contador eu tenho contagem crescente, então um contador crescente, e ele tem operação de reset. Para facilitar tudo síncrono, né? Tudo síncrono. Então, quando o clear 2 for 1, vem a variável inc de 0 para 1, o contador vai para 0. Quando o clear 2 é 0, vem o inc, ele incrementa o contador. E eu faço as conexões, tá vendo? Ó, tá vendo? O contador, ele é comparado com o FAT2. Então ele vai para onde? Ele vai para o comparador, tá vendo? Ó, saída do contador, vai para o comparador, tá vendo? E o comparador pega o FAT2, tá vendo? Eu faço as conexões. O FAT1, eu ligo com o somador. Por quê, né? Se você olhar lá, tem FAT1 soma com res. Então, o FAT1 vai para o somador e o res vai para o somador. E o resultado vai para o res, né? Que é o que está dizendo aqui, tá vendo? O resultado é carregado no registrador res, tá vendo? Pronto. Tá aí. Isso a gente chama que o datapath está... Lógico, tudo isso aqui está numa biblioteca.
são componentes que estão na biblioteca. Então já está projetado o datapath, porque isso aqui eu tenho na biblioteca, tem numa biblioteca, qualquer biblioteca básica, tem isso aqui. Não, não, aqui tem um componente que eu preciso para melhorar meu desempenho, só que não tem na biblioteca básica. Aí você tem que fazer o quê? Projetar esse componente. No projeto desse componente, que é esse nível lógico aqui, ó, que a gente viu. Até agora, a gente passou a estudar lá no primeiro bimestre, né, a sintetizar componentes, a sintetizar ULAs, somadores, subtratores, comparadores, MOOCs, sintetizar isso aí. Aí registradores, contadores, tudo, entendeu? Não. Esse componente que eu inventei aqui, que eu preciso aqui no meu datapath, não tem na biblioteca básica. Então, você vai ter que ir usar a metodologia da síntese lógica, tudo que nós aprendemos até agora, para projetar esse componente. Lógico, no nosso curso, a gente vai procurar sempre escrever datapaths com componentes de uma biblioteca básica. Sempre. Tá? Sempre procurar nunca inventar, nunca colocar um componente que não existe em biblioteca básica. Tá? Então tá aqui. Agora vamos para o terceiro passo. Então nós fizemos o segundo passo, tá vendo? Que é esse aqui. Especificar o datapath. Usar componentes da biblioteca básica, né? Aqui eu coloquei o a ser projetado, mas normalmente no nosso curso a gente procura usar componentes da biblioteca. E na prova, por exemplo, no exame, né, que cai isso aqui, usar sempre componentes da biblioteca básica, né? Tá? O que é uma componente da biblioteca básica? São componentes que a gente viu, né, no projeto. Books, né? Um contador normal, contador de entrada paralela, né? Um contador crescente, um contador com entrada paralela, um contador que tem inibição, né? São contadores básicos, né? Contador crescente, decrescente, né? Ou reversível, também são contadores básicos, né? Tá? Um comparador de números naturais, né? Que tem maior, menor, igual, também é básico, né? Registrador que tem entrada paralela, que tem, sei lá, deslocamento, também é considerado registrador básico, né? Tá? Tudo bem? Então agora vamos para o terceiro, que é especificar o diagrama. Como é que a gente especifica o diagrama? Para especificar o diagrama, a gente usa o fluxograma mais o datapath. Por quê? No datapath, por que eu preciso do datapath? Porque no datapath, olha lá, eu defini as variáveis, tá vendo aqui essas variáveis aqui? Essas variáveis aqui, ó, essa e essa, são essas variáveis aqui, ó. Mais de controle, tá vendo? Ó? Então, essas variáveis que eu coloquei aqui para especificar o datapath, na verdade, são as variáveis de controle e as variáveis de status. Aqui. Aqui, ó. Então, se você olhar aqui, quais são as variáveis de controle? O LR2, o LR1, o Clear, o LRES, o Clear2 e o INC. Essas variáveis, eu tenho 2, 4, 6. Essas 6 variáveis vão ser essas 6 variáveis que vão sair que vão ser geradas pelo controlador, aqui pela máquina de estado. Vão para lá, essas 6 variáveis. E aqui, quem é? É o IG, né? Olha o IG aqui, ó. Esse G é a variável de status, tá vendo? Ela vai para a máquina de estado. Esse G aqui é esse aqui, ó, esse que vem para cá. Ó.
Então, essa máquina aqui, o que ela vai ter? Ela vai ter a variável entrada início mais o IG. Lembra? Você olhar lá aqui, tá vendo? Aqui tem o IG, tá vendo? Vem o IG aqui. Até a variável início mais o IG. São as duas entradas. Quais as saídas? As saídas vão ser aquelas 6 aqui, mais essa saída aqui, que é o fim. Então, essa máquina, ela tem 2 entradas, 7 saídas. Tá? Essa máquina aqui. Essa máquina aqui. Tá vendo? Tá? Então, tá aqui. Tá aqui. Entendeu? Então, aqui eu já fiz. Opa! Errei aqui. Bem, como a aula terminou, a gente vai parar aqui. Aí na próxima aula a gente volta nisso aqui. Isso aqui é importante, isso aqui. Isso aqui a gente fecha o curso. Implementar um algoritmo para o hardware. Então, é importante a gente tem parte 1, a parte 1 esse daqui que eu estou dando, e tem mais uma parte 2, tá bom? Recording Bem, has então stopped. Então é o seguinte, veio mais alguém? Tem aqui o Gustavo Monteiro. Eu acho que eu coloquei aqui o Gustavo. Deixa eu ver aqui. Eu acho que não. Vou colocar aqui Gustavo Monteiro. Bem, então, vamos finalizar aqui.